Olá, meu nome é João Vitor e eu vim apresentar mais um vídeo ensaio com os participantes Manuela, Laura, Marcelo, Ana Laura, Lorena, Bruno e Matheus Riboli. Hoje vamos falar sobre o Juramento dos Horácitos, pintura criada em 1784 pelo francês Jacques Louis David. A obra é um dos maiores símbolos do neoclassicismo e transmite valores como patriotismo, coragem e dever coletivo. David foi o principal representante desse movimento na França e acreditava que a arte deveria educar e inspirar a sociedade. Entre suas principais obras estão a Arte de Marat, a Coração Napoleão, o Juramento dos Horácios. O neoclassicismo surgiu no século XVIII, durante o Iluminismo, período que valorizava a razão e o conhecimento. As descobertas das ruínas de Pompeia e Herculano despertaram interesse pela cultura grego-romana. Os artistas neoclássicos buscavam equilíbrio, clareza, racionalidade e virtudes morais, rejeitando os excessos de Rococó. E além de David, destacaram-se Ingrid, Antônio Canova e Angélica Kauffmann. A obra é inspirada em uma lenda romana. Para evitar uma guerra entre Roma e Alba Longa, 3 guerreiros de cada cidade foram escolhidos para decidir o conflito. Os 3 irmãos Horácios representariam Roma, e antes da batalha, juraram lealdade diante do pai. David escolheu retratar esse momento para destacar valores. Agora, fazendo uma análise da composição de uma forma bem resumida, a gente consegue ver que a pintura é organizada em 3 grupos. Nesses 3 grupos, eles estão bem definidos. À esquerda, os irmãos Horácios, que estão bem unidos e determinados. A gente consegue ver que é como se eles estivessem representando uma só coisa. O centro é representado pelo pai, que está segurando as espadas e é o ponto focal de toda a obra, O ponto focal é onde encontra o elemento central da obra, é onde que o nosso olhar é desviado e é justamente para o pai. E é a direita, onde a gente tem a imagem das mulheres e junto a ela as crianças, justamente representando ali o sofrimento e a emoção. Então, esse contraste que a gente tem entre esses 3 grupos vai mostrar ali, principalmente em relação à imagem das mulheres em oposição à dos homens, esse contraste entre sofrimento e emoção. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes da obra. A primeira coisa que a gente pode observar na obra é que tudo gira em torno do número 3. Os 3 arcos no fundo, as 3 mulheres, as 3 espadas na mão do pai e os 3 irmãos. Tudo é em torno do número 3. E ele, para a mitologia, é muito conhecido, é um símbolo, principalmente para o cristianismo, onde representa a Santa Trindade. Outro detalhe também muito importante são as linhas retas e curvas. Os homens, eles são sempre representados pelas linhas retas e que transmite força e estabilidade. Já as mulheres representadas pelas linhas curvas, que transmite a fragilidade, a emoção e a sensibilidade, também o sofrimento. Outro detalhe também muito importante são a luz. A luz, ela é direcionada para os personagens, para você ter atenção neles. Tem as cores. As cores destacam os personagens, sempre, principalmente os homens, onde são as cores mais vibrantes. Os gestos dos personagens, eles ajudam a transmitir a mensagem principal da obra. Os irmãos, eles estendem o braço em direção às espadas, simbolizando a união e o compromisso. Já o pai, ele representa a autoridade, enquanto as mulheres, elas demonstram tristeza e preocupação. Assim, Davi, ele contrapõe a razão e o dever aos sentimentos e laços familiares. A obra é um grande exemplo do neoclassicismo, por retratar um tema da Roma antiga e valorizar a virtude cívica. Sua composição equilibrada, a clareza das formas e o ideal heróico refletem os princípios do movimento, justamente que exaltava a razão e o bem coletivo. Existem algumas curiosidades interessantes sobre essa pintura. A primeira é que ela foi encomendada pelo rei da França, Luís XVI, poucos anos antes da Revolução Francesa. Entretanto, a mensagem de patriotismo e dever acabou sendo apropriada pelos revolucionários posteriormente. Outras curiosidades é que muitos historiadores consideram essa obra um marco na passagem entre a arte da antiga regime e a arte moderna de caráter político. Além disso, quando foi exibido pela primeira vez, a pintura causou enorme impacto no público francês devido ao seu tamanho monumental e à força de sua mensagem moral. Bom, em conclusão, o Juramento dos Horácios é, na verdade, muito
além do que só uma pintura que a gente estuda na escola ou que a gente vê em museu, mas porque por meio dela a gente consegue ver a composição equilibrada dos elementos e do simbolismo que Jacques Louis David ele conseguiu transmitir na sua obra, e ele consegue transmitir também muitos valores, o que torna a obra literalmente um dos maiores exemplos do neoclassicismo, porque mesmo após 2 séculos, a pintura ela continua mostrando o poder da arte, porque a arte ela atravessa o tempo e ela provoca reflexão. Porque, afinal, a pintura ela foi feita em 1784. E se até hoje a gente consegue parar, pensar e refletir, eu acho que isso revela muito. Fazer a gente parar para pensar um pouco, talvez, que é sobre a importância da arte na nossa sociedade. Porque hoje em dia a gente usa muito IA e tal, mas a arte é muito importante. Ela faz a gente refletir e ela transcende gerações. Mas é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Esperamos que vocês tenham gostado da Any apresentação. art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what's inside you, to make your soul grow. Practice any art.